A CEMIG vem, através dos seus programas, trabalhando principalmente a questão da cultura, atuando ou na baixa renda, ou em escolas, ou em empresas, e a gente entende que esse é o coração do nosso negócio. É aí que a gente vai conseguir mudar a percepção e a atitude das pessoas frente à decisão de consumir bem ou consumir mal a energia. Eu vejo que Minas, assim como foi no solar térmico, que é aquele solar de aquecimento de água, vem se destacando também no solar fotovoltaico. Os caminhos que a gente vê passa pela regulação, por políticas de incentivo, que já se apresentam em algumas soluções, mas podem ser melhoradas. Mas o gancho que eu quis trazer, inclusive trouxe através da apresentação, é trazer a questão da energia renovável, a solução de geração, junto com a questão da eficiência energética. Então vamos ser eficientes para que precisamos investir só o suficiente para um consumo eficiente. Então, se você gasta ineficientemente, você vai ter que ter uma geração muito maior, um dispêndio muito maior, um investimento muito maior para gerar energia para um consumo ineficiente. Então, precisamos andar junto com essas soluções. A parte de eficiência energética, procurando otimizar os nossos consumos, para que a gente consiga construir usinas cada vez mais ótimas, mais econômicas, mais eficientes. A gente tem as matrizes energéticas, aqui é um dado de 2016, você pode ver que o Brasil ele tem muita contribuição vegetal na matriz renovável dele, que você não vê lá no mundo, né? Basicamente, eu fui falar do mundo ainda muito dependente do carvão e do óleo e gás. Então, o Brasil, em questão de renováveis, está muito à frente. Então, aquele não seria um desafio tão grande se não fosse a exclusão das hídricas. Então, quando você fala assim, não, a gente quer chegar a 45% de renováveis, mas além das hídricas. Aí vira um desafio muito grande para a gente aqui no Brasil, que é abençoado com essa questão da água. Bom, aqui mostrando um movimento interessante, que só para a gente explicar muito bem o gráfico, para ficar bem entendido, a linha demonstra o acréscimo de potência instalada, não a potência instalada em si absoluta. Então a gente está vendo o seguinte, a gente continua tendo acréscimo de energias não renováveis, marcados pela linha azul. Então, a gente continua construindo plantas no mundo, mas o acréscimo em energia renováveis vem apresentando um aumento gradativo, o que mostra a escalada. Obviamente, quando você vai em números absolutos, isso é muito menor, mas mostra uma certa tendência a um caminho para as renováveis. O que não dispensa, conforme foi dito, não exclui a não renovável. A não renovável continua sendo protagonista. A gente não vê o decréscimo do não renovável, mas o renovável tem sendo buscado o aumento dela. Bom, aqui um dos grandes desafios nossos com relação às energias renováveis. A gente está ali dentro da América Latina dos objetivos incondicionais, 204 bilhões de dólares, aqueles que os próprios países se propuseram e farão com investimento interno, dos quais somente 14 bilhões viriam de um fundo internacional. Então você vê que, proporcionalmente, talvez um dos maiores dos grupos de países selecionados aqui, os que têm os maiores desafios nas NDCs de energias renováveis. Bom, quando a gente fala de eficiência energética, energias renováveis, acaba que a Alemanha sempre surge como benchmark nesse ator. E aí a gente queria mostrar uma prova aqui de 14 anos. O pessoal passa de 30 mil plantas, e aí a gente vê principalmente eólicas, para 1,5 milhão de plantas em 14 anos. Assim, é um avanço absurdo. Então você tem somente ali no norte muitas plantas eólicas, mas no sul mais concentração de plantas fotovoltaicas, mas essa é uma proposta da Alemanha de transição da energia deles até 2050. Bom, no Brasil, em Minas, a gente tem, hoje, Minas Gerais está aí em terceiro lugar em números de potência instalada, de renováveis, tá? Se a gente for olhar em renováveis que estão em operação, a gente sobe para segundo lugar. Então, Minas tem sido protagonista da mesma forma que foi e ainda é protagonista em aquecimento solar térmico, e aí a gente fala aqueles coletores solares de aquecimento de água. Então, Minas alavancou isso no país. E mantém a posição de destaque quando a gente fala em geração fotovoltaica, que é a produção de energia diretamente através do sol. Bom, e aqui duas notícias sobre os leilões de eficiência de energia elétrica.
já há alguns anos a gente vem tendo a presença das energias renováveis em leilões de energia elétrica. E a notícia que teve, essa notícia do leilão que teve em abril, o leilão teve um deságio de 59% no preço. Quando você vai comprar energia elétrica, você estabelece um preço teto, acontece o leilão, obviamente, dentro da lógica de leilão, as empresas se comprometem a fornecer aquela energia no valor. É um leilão A4, isso quer dizer que essa energia ela tem que ser fornecida daqui a 4 anos, ou seja, início de produção em 2022, mas com deságio de 59% do que a ANEEL estimou como um preço-alvo, o que demonstra claramente uma queda expressiva nos custos de produção, o que não se via até pouco tempo, onde se falava sempre que não, eólica, fotovoltaica, não vai se viabilizar porque é muito caro. Ok? Bom, e aí a ideia foi passar esse cenário para a gente levar um ponto de reflexão. De repente faz uma provocação aqui. Hoje a gente tem uma grande demanda global por fontes renováveis, tá? E aí seja por função de sustentabilidade ou até mesmo pelo custo das outras energias, das outras fontes convencionais. Eu tenho uma redução expressiva no custo de aquisição e instalação de soluções de geração distribuída. Eu mostrei aqui o leilão, mas a gente pode ver isso em empresas que oferecem hoje pela internet. Você entra, simula quanto ficaria uma geração distribuída no seu telhado, a empresa vai, instala, negocia com a distribuidora e daqui a pouco você tem uma usina gerando no seu telhado. A popularização da tecnologia, uma coisa que sempre fez falta. Hoje o Brasil ele não detém a tecnologia de produção de coletores solares fotovoltaicos. Aliás, do coração ali, que é a célula fotovoltaica, que você tem que montagem de coletores, mas o desenvolvimento de fornecedores que prestam um serviço de montagem e instalação, isso já é, eu usei até a palavra popularização ali, mas no sentido de que você já encontra com facilidade empresas que prestam essa solução. E você teve, principalmente, aí, com destaque a resolução, a 482, que favoreceu a geração distribuída e possibilitou a conexão que a gente chama on-grid, onde você gera na sua residência e pode fazer um sistema de compensação com a energia elétrica. Ou seja, até pouco tempo atrás, antes da resolução de 2012, se você quisesse ter um fotovoltaico em casa, você teria que ter um banco de acumuladores, um banco de baterias, absurdamente caro, de manutenção elevada, de vida útil curta, o que acabava inviabilizando a exceção para pontos isolados, rurais, etc., que adotavam essa solução. Com a entrada da resolução, a gente conseguiu fazer essa instalação on-grid e o sistema de compensação e viabilizou isso para os mortais. Okay? Bom, então a gente tem esses quatro pontos que hoje favorecem a escalada ou a aquisição o surgimento e o fortalecimento da energia renovável no país e em Minas Gerais. A questão é, além disso, obviamente os 4 pontos têm espaço para melhoria e devem ser melhorados. Mas existe algum outro aspecto que a gente consegue trabalhar a fim de criar um cenário ainda mais favorável para atingir essa ODS? É isso que eu queria mostrar, esse é o gancho que eu queria fazer dentro do que nos foi proposto lá de eficiência energética. Bom, temos aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente vai falar especificamente do 7, de energia acessível e limpa. Bom, e aí grifamos aqui nos itens 7.3, 7.3a, onde fala que um dos objetivos é dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética até 2030. Então a gente está falando de energia acessível e limpa, onde a ideia é garantir o acesso a essa energia, mas sempre sem esquecer a questão da eficiência. Então até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa, tecnologia e energia limpa. Hoje a Alemanha faz isso com grande intensidade, tem vários institutos alemães que trabalham em parceria com diversos países de desenvolvimento, a ONU e outras agências, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas. Quando você tem uma necessidade de mudança, e isso vai te levar a uma ação, essa necessidade de mudança ela poderia ser alterar o domicílio, então eu vou mudar o meu escritório, a minha casa, ou poderia ser, inclusive, alterar a matriz energética. Então, hoje eu consumo hidráulico, ou eu consumo de um gerador diesel, enfim, e quero mudar essa minha matriz. Isso vai me levar a uma ação. No primeiro exemplo, contratar uma transportadora. Vou contratar um caminhão para transportar minha mudança, vou me levar para um novo endereço. Ou, no caso do segundo exemplo, construir uma usina. Então eu tenho um problema, tenho uma necessidade, preciso mudar minha matriz. Vou tomar uma ação, minha solução, vou construir uma usina. Ok? Ok. Então eu tenho a solução do caminhão, tenho construir minha usina. Ok. Mas a gente pode fazer isso de uma outra forma. E esse é o ponto onde eu queria chamar a atenção. Quando a gente entra com eficiência energética, a ideia é o seguinte:
eu tenho a mesma necessidade, isso vai me levar na mesma ação. A diferença aqui é o seguinte, quando eu vou fazer a minha mudança do meu escritório, da minha casa, eu posso fazer um processo de eficiência e de otimização, que é olhar para dentro e ver, olha, será que eu preciso mudar com isso tudo? Será que eu não posso descartar alguns itens? De repente eu tenho papel que já não é interessante mais. Alguns materiais aqui eu não preciso levar, posso deixar aqui. Com relação à matriz energética, será que eu preciso construir uma usina para alimentar tudo que eu tenho? Será que eu não conseguia ser mais eficiente antes de mudar minha matriz? Quando a gente chama aqui usos finais de energia elétrica, é um termo de eficiência energética que a gente chama para tudo aquilo que consome energia elétrica. Então a gente tem motores, iluminação, refrigeração, etc. A questão é, os meus usos finais já são eficientes? Será que faz sentido eu construir uma usina para alimentar usos não eficientes? Enfim, faço essa reflexão e vou chegar na mesma ação. A diferença é que, de repente, aquele caminhãozinho te atende, de repente, essa usina no seu telhado te atende. E aí, vou pedir desculpa pela simplicidade do exemplo, mas hoje, dentro da realidade do leilão, foi negociado a 14 centavos o quilowatt-hora para energias renováveis. É o menor patamar histórico, inclusive a ANEEL se pronunciou, falou que não deve ficar nisso, ficou muito abaixo, em função de uma energia, de uma questão do proprietário, mas enfim, temos um valor de 14 centavos. Quando você substitui uma lâmpada, e aqui o exemplo eu coloquei uma lâmpada incandescente por uma lâmpada LED, ok? Você tem um benefício de 75,92 kWh. Isso é o que você ganha trocando uma lâmpada. Essa lâmpada você compra por R$ 7,40 no mercado. Esse é o preço que a gente, inclusive, comprou recentemente. Isso quer dizer o seguinte, que para economizar, substituindo a lâmpada, você gasta 10 centavos. Ao passo que você gastaria 30% a mais se você quisesse construir uma usina para alimentar sua lâmpada ineficiente. A proposta que eu trago é, aproveitando a escalada, ou, vamos dizer assim, a moda da energia renovável, que é necessária, não é a ideia de jeito nenhum excluir, uma coisa não exclui a outra, mas que as coisas sejam associadas, que a gente olhe internamente e construa uma matriz de consumo eficiente para que tenhamos uma matriz energética otimizada para a produção de energia. Voltando no exemplo da Alemanha, a gente estava discutindo um pouco mais cedo, os gráficos mostram o consumo semanal da Alemanha num típico inverno e num típico verão. Essa é uma projeção para 2023. A curva em cinza, no fundo, é o que é alimentado pelas plantas convencionais de energia. E aí a gente viu, baseadas em carvão, em óleo, boa parte delas. O que acontece? Quando você tem o verão, você tem as plantas de renováveis da Alemanha performando super bem. Em alguns momentos, suprem totalmente a necessidade de energia. O problema é que no inverno elas não performam bem. Então eu continuo tendo a necessidade das plantas baseadas em carbono para suprir isso. Como que a gente consegue atacar isso? Eficiência energética. Porque quando eu tenho eficiência energética aqui, eu reduzo a minha curva de demanda. Então, diferente da forma que eu vou alimentar aquela carga, seja com renováveis ou não renováveis, eu vou precisar de menos energia, do menor esforço para manter aquela qualidade de vida, aquele meu padrão de vida. Bom, só essa era a provocação, uma projeção que a ONU fez, que quase 1 bilhão de pessoas do mundo hoje não têm acesso à eletricidade. E aí a gente foca assim, com muito mais força na questão do objetivo 7, que é o acesso. E aí, indiferente do acesso a ser limpo ou não, essas pessoas não têm acesso nenhum a nada de eletricidade. E a questão pior é o seguinte, que de acordo com as projeções, essa meta não vai ser cumprida. Provavelmente não cumpriremos a meta de acesso à energia. Para atingir essa meta, teríamos que duplicar ou até triplicar o investimento em energias renováveis, mas multiplicar em 3 a 6 vezes a questão da eficiência energética. Daí a importância do tema, a relevância do tema de eficiência energética dentro da questão energética. Bom, trazendo um pouco para Minas Gerais, eu queria apresentar algumas iniciativas que a CEMIG tem em eficiência energética e, sempre que possível, vou linkar com o que o povo mineiro consegue fazer
dentro disso. É importante, só para apresentar, o Energia Inteligente é o nome do programa de eficiência energética da CEMIG, é onde eu trabalho, e a proposta é você criar um mix de soluções para que você possa atender a diversos públicos, a diversos consumidores e tentar ser o exemplo. E é aquilo que você comentou. A gente não tem a pretensão, apesar de ser um recurso considerável para se investir em eficiência energética, mas pretensão nenhuma de que com esse recurso vá se resolver o problema de eficiência energética de Minas Gerais ou do país. Muito pelo contrário, a ideia é construir exemplos. Então precisamos dar o exemplo, casos simbólicos ou mais efetivos, educacionais, para que se construa uma sociedade com a cultura de eficiência energética. E esse é o nosso maior objetivo dentro do programa Energia Inteligente. Bom, hoje só alguns resultados. Já investimos pouco mais de 600 milhões de reais desde 98. Da nossa área de concessão, mais de 90% já foi atendido com algum tipo de ação do programa Energia Inteligente. É um grande desafio para a CEMIG, porque a dispersão geográfica do Estado é muito grande, então a gente precisa trabalhar isso, é muito complicado. E já economizamos mais de 110 mil megawatt-hora ano em função desses projetos. Aí a gente tem algumas ações, e aí a ideia é mostrar essa questão do mix, como se comporta isso. A CEMIG teve uma participação muito forte na questão de aquecimento solar térmico, no desenvolvimento, foi feita uma parceria, por exemplo, com a Coab. Hoje, praticamente toda a casa que a Coab construiu, a CEMIG colocou aquecimento solar térmico em cima. Então, é muito representativo, no sentido de, quando você vê construções e vê solares térmicos em cima das construções, isso te torna a tecnologia mais próxima. Não, peraí, aquele cara pode, eu também posso, eu vou querer conhecer o benefício, da mesma forma que vai acontecer agora com os fotovoltaicos. Quando você começa a ver o seu vizinho colocando, quando você começa a ver telhados solares, isso traz a tecnologia e tende a alavancar mais investimentos nesse sentido. A gente tem duas ações, basicamente a questão térmica e temos a questão de visitas em comunidades. Então a CEMIG ela entra em bairros de baixa renda, tanto na região metropolitana quanto no interior, e faz visitas porta a porta, abordando as pessoas, dando uma palestra educativa, oferece, a gente acaba fazendo algumas substituições de equipamentos, como lâmpadas, geladeiras, o próprio chuveiro, mas a principal ação é o contato direto com o consumidor, que passa a ter criar essa relação íntima com o tema eficiência energética. Então, essa pessoa, essa criança que hoje mora na comunidade, daqui a pouco ela vai trabalhar nas nossas indústrias, nas nossas plantas, e de repente vai ser uma pessoa que vai tomar a decisão de escolher uma matriz limpa ou não. Ok? Bom, outra ação muito forte é dentro dos serviços públicos. Então a CEMIG hoje, inclusive, na semana passada, a gente lançou mais uma etapa desse projeto hospitais. Então, hospitais, a gente já sabe a carência que a dificuldade que eles passam para se manter. E é uma oportunidade muito grande de eficiência energética. A gente tem vários usos, como aquecimento de água, a própria geração fotovoltaica, autoclaves, que são equipamentos de esterilização, lavanderias, enfim. Tem vários usos finais que são possibilidades de eficiência energética dentro de um hospital. Escolas públicas, esse talvez seja o nosso projeto de maior impacto, de exemplo, porque é um ambiente que transmite conhecimento, onde o objetivo principal é o aluno sair de lá transformado. E quando você entra num ambiente desse, você vê toda a escola iluminada a LED, você vê painéis fotovoltaicos solares em cima dos telhados das escolas. O ganho de imagem, o ganho de exemplo de eficiência energética desse projeto é muito engrandecedor e nos tem trazido resultados muito importantes. Quase metade da água que a gente bombeia, ela vaza nas tubulações das empresas de saneamento. É absurdo o número. E a CEMIG ela faz um projeto muito interessante, que é um projeto de construção de um centro de operação para empresas de saneamento. Obviamente, empresas menores, normalmente as empresas municipais do interior, onde o objetivo é reduzir o tempo de recuperação ou o tempo de manutenção de uma tubulação vazando. Tá, mas e eficiência energética nisso? Cada litro de água vazada é um litro a mais que eu tenho que bombear. É uma energia que eu gasto desnecessária. Então, assim, existem várias formas de se trabalhar a eficiência energética, inclusive redução de vazamento de água. E, por fim, ações, a gente chama de para todos, que é para todos os tipos de consumidor. A CEMIG encerrou esse projeto tem poucos dias. Essa última fase do projeto, que a CEMIG troca seu motor, a CEMIG estava concedendo um bônus para as empresas
ou para qualquer tipo de consumidor trocar o motor elétrico. A gente estava comentando aqui antes de iniciar, hoje praticamente um quarto de toda a energia elétrica produzida no país, ela vai para algum tipo de força motriz, algum tipo de motor. Então é muito representativo. E quando você compra um motor, eu acho um exemplo interessante, quando você faz a análise da vida útil do motor, 15, 16 anos, nem 5% do valor do motor você é representado no que você gasta ao longo da vida útil. Ou seja, basicamente o que você faz é alugar um motor e pagar a energia elétrica. Porque aquilo que ele consome ao longo da vida dele em energia elétrica fica extremamente mais representativo do que o custo de aquisição. E aí o exemplo de motor ele vale também para uma geladeira que você compra, para um ar-condicionado que você compra. Então, às vezes, aquela diferença de custo, onde você comprar um equipamento etiqueta B, etiqueta A, com selo Procel, você vai pagar, de repente, 10%, 15% a mais. Quando você faz uma análise disso, da economia de energia que aquilo vai te dar, é muito mais vantagem. E isso é algo que a gente tem que ter na cultura, porque senão você toma uma decisão e acaba tendo uma aquisição mal feita. A sociedade ela pode propor o projeto que vai ser desenvolvido. Quando a gente fala sociedade, podem ser pessoas físicas, não é tão comum, mas pode ser qualquer tipo de empresa, seja ela com fins lucrativos. Você está comentando, a ArcelorMittal tem um projeto em parceria com a gente, ou podem ser hospitais, universidades, instituições filantrópicas, que o projeto estando adequado, a CEMIG faz o financiamento utilizando esse recurso de eficiência energética. Então, coincidentemente, a chamada pública, inclusive, ela está em aberto, vai até dia 5 de julho as inscrições, e é uma forma que a sociedade tem de poder participar e poder ter acesso a esse recurso. Bom, a mensagem final é justamente essa. Eu acho que casa um pouco com o que a gente vem falando, o que foi falado. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver. Ou seja, a gente precisa dar o exemplo, a gente precisa ser o exemplo. Eu acho que Minas Gerais passa muito por isso. Eu acho que Minas Gerais foi exemplo na questão do solar térmico, está sendo exemplo na questão do fotovoltaico e pode alavancar muito mais dentro dos ODS, principalmente nessa questão da energia e da eficiência energética. A gente participa de vários fóruns junto à ANEEL, junto ao regulador. A regulação tem mudado constantemente. A ANEEL agora tem propôs recentemente um leilão de eficiência energética, onde, em vez de você participar do leilão para fornecer energia, você vai participar do leilão para fornecer a redução da energia. É bem interessante, depois vocês podem dar uma pesquisada lá. Vai ser feito um piloto agora em Roraima. Estive lá na audiência pública em Brasília com o pessoal. E são iniciativas. A gente tem muito que amadurecer ainda, mas eu acho que Minas Gerais pode estar na vanguarda dessas iniciativas.